sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a vida dos irmãos. Nós queremos exaltar o nome do Senhor por estarmos mais uma vez reunidos, virtualmente, é verdade, mas na convicção e na certeza de que o nosso Deus está conosco em todos os dias da nossa vida. Nós, a cada dia que passa, sentimos mais saudades dos irmãos. Nós amamos estar na casa do Senhor, estarmos em comunhão, estarmos recebendo o abraço caloroso dos irmãos, mas sentimos a presença de Deus na vida dos irmãos, em estarmos reunidos, congregando juntos ao Senhor. Por esse período da história, por esse período do tempo, aprove ao Senhor, aprove a Ele. Ele determinou assim, Ele estabeleceu, e nós apenas estaremos então cumprindo aquilo que foi estabelecido por Deus nesse tempo. Amados, eu queria que você, nesse momento de início de culto, queria que você curvasse sua cabeça e pudesse então ser envolvido por uma canção. Que Deus, através dessa canção, fale poderosamente ao teu coração. Abra o seu coração nesta hora, deixe Deus falar com você através dessa canção. Nós somos uma nação, uma geração bem-aventurada do Senhor, um povo que está firmado na rocha, um povo que está firmado em Cristo Jesus, que não tem precisa falar, nem temendo nas circunstâncias. Vamos louvar o Senhor. Bem-aventurado ele está, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso
és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17. Nós leremos o versículo 22, um versículo bem conhecido dos irmãos. Provérbios 17, 22. Olha o que a palavra de Deus nos diz, por favor. Abra sua Bíblia, Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Vivemos um momento difícil da nossa história, da história da humanidade. Vivemos momentos de muita tristeza por acontecimentos em que nós estamos vendo o ser humano perecer diante de uma pandemia. Mas a palavra de Deus nos orienta a nós cuidarmos do nosso emocional, cuidarmos do nosso homem interior. E ele diz aqui que o coração alegre é bom remédio. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei como foi sua semana, nem sei o quanto você tem estado angustiado, não sei o quanto as notícias e as informações sobre o Covid-19 têm causado turbulência no seu estado emocional, mas receba essa palavra, que o coração alegre, ele é um remédio para nós. Nós precisamos estar com o coração alegre. Por quê? Porque ele diz que o espírito abatido, o homem mais sábio que já existiu, que foi Salomão, ele diz que o espírito abatido faz secar os ossos, deixa-nos doentes. E Deus não quer que nós estejamos assim. Deus quer que nós confiemos nele. Então eu quero pedir aos amados, que os amados estejam aplicando essa palavra em seus corações. E nesse momento nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor pelas famílias da nossa igreja. Nós estivemos na última semana num propósito de oração e jejum, oramos pelo país, pelas autoridades, oramos pelo nosso estado, também pelas suas autoridades, oramos pelos trabalhadores, empregados, oramos pelo sistema econômico. E essa semana nós estaremos então orando durante esses dias, todos os dias, mas em especial toda a igreja estará de terça para quarta, de 3 às 4 da manhã, intercedendo ao Senhor, assim como faremos o jejum na sexta-feira. Estaremos orando e jejuando nessa semana, segunda semana de oração e jejum, dessa vez em prol das famílias da nossa igreja, orando pelos nossos irmãos, por aqueles que estão mais próximos de nós e também pelos profissionais da área de saúde, especificamente também da nossa igreja. Tem muitos profissionais da nossa igreja, não só da área de saúde, mas profissionais que trabalham com coisas essenciais, como nós temos irmãos que trabalham no coletivo, né, nos ônibus, trabalham como enfermeiros, como médicos. Vamos nesse momento
clamar ao Senhor, interceder ao Senhor por essas pessoas no nome de Jesus. Boa noite. Eu saúdo os irmãos na doce paz do Senhor. Quero deixar um versículo aqui para a meditação dos irmãos, que está em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É com essa certeza que a gente pode confiar no Senhor. Entregar nossa vida na mão de Deus, sabendo que Ele está conosco e nada nos faltará. Amém. Eu também quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Quero falar para os irmãos da saudade, que já entra para 3 semanas, vai fazer 3 semanas. Nós estamos confirmados. E eu quero que cada um se mantenha no seu lar, assim como eu também estou no meu, estou aqui sem poder sair. É a única forma que nós encontramos de não atrair esse vírus. Eu quero que Deus abençoe a cada um. Eu queria deixar para os irmãos também uma palavra de oração. Que Deus esteja nos abençoando através das nossas orações. Amém. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, Pai santo e amado, glorioso do Senhor. Deus, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é um Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. E quando nós passamos para meditar que o nosso Deus, Ele está pronto para agir a qualquer momento, a qualquer instante. Nós estávamos percebendo que Nínive estava determinado a ser destruído. E ser destruída aquela cidade. Deus falou para Jonas, vai levar a palavra do Senhor naquela cidade. E se as pessoas não se convertessem, durante 40 dias, Nínive ia ser destruída. E aquele povo, o rei de Nínive, aquele governo, ele determinou jejum. E o povo fizeram jejum. Se você parar para pensar, até os animais não bebia, não comia, estava em jejum. E Deus abençoou aquela cidade porque eles se converteram. Então, meu Pai, no nome de Jesus, nós não estamos aqui garantindo a salvação de ninguém, porque nós não temos essas condições. Mas eu quero nessa hora pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor desbloqueie o coração do homem que não percebe a Jesus, não percebe a Deus. Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que cada um tivesse a vida eterna. Jesus sofreu de tal maneira, meu Pai, que durante 3 horas Deus se separou de Jesus, porque Jesus se fez pecador por minha causa e por sua causa. E eu quero nessa hora pedir a Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus trabalhe no coração do ser humano, no coração das pessoas, no coração dessa cidade. Senhor nosso Deus, o que fazer, meu Pai, para converter Salvador? O que fazer para Salvador, meu Pai, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, meu Pai. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, toma a nossa cidade, toma a cidade de Salvador nas tuas mãos, Senhor. Abençoa o nosso país, o Brasil, Senhor. Abençoa, meu Pai, todos os países que estão sofrendo. Meu Pai, agora a gente está pedindo, mas antes nós estávamos levando a palavra e ninguém queria a palavra. Então, meu Pai, em nome de Jesus,
que o Senhor também possa repreender esse mal, esse vírus, Senhor. Toma nas tuas mãos, repreende, meu Pai, no nome de Jesus. Meu Pai, nós temos já a convicção que ao terminar, meu Pai, o coronavírus foi embora. Meu Pai, nós não seremos mais aquela pessoa que éramos antes. Eu creio que cada um de nós, como servo do Senhor, já se comprometeu, está se comprometendo a fazer mais, fazer alguma coisa. Assim como eu já me comprometi, eu quero pedir em nome de Jesus que a primeira igreja batista de Itapuã se comprometa, meu Pai, em nome de Jesus. Deve já aquele que pode fazer alguma coisa, que já possa fazer, já possa semear a palavra do Senhor. E o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha ser louvado, venha ser engrandecido, porque foi Ele que sofreu. Jesus sofreu ali, meu Pai, gemidos inexprimível. Jesus, na hora que Ele estava, meu Pai, foi rejeitado por Deus, porque Ele se fez pecador em nosso lugar. Jesus orou ao Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus pensava até que Deus tinha desamparado durante aquelas 3 horas. Mas era simplesmente porque Deus não podia naquele momento estar ligado a Jesus. Porque Jesus se fez pecador. Jesus não tinha pecado, mas naquele momento Ele se fez pecador. Assumiu a minha culpa e a sua. Então, meu Pai, no nome de Jesus, que a primeira igreja batista de Itapuã, pelo menos a primeira igreja, ela se levante, meu Pai, para orar de madrugada, meu Pai, seja a hora que for, busca a presença do Senhor. É tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar o Senhor. Então, meu Pai, no nome de Jesus, abençoa a primeira igreja batista de Itapuã, abençoa o pastor, as famílias do pastor, meu Pai. Toma todos nas tuas mãos. Senhor, nosso Deus, abençoa o departamento da igreja, meu Pai. Temos dificuldade, meu Pai, de fazer alguma coisa para a igreja, na igreja, mas eu quero pedir que o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele providencie os meios, meu Pai, como possamos dizimar, como possamos fazer alguma coisa, meu Pai, para que o nome de Jesus seja glorificado, meu Pai. Fica conosco, meu Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos e abençoe em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, também eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, a saúde, meu Pai, do nosso país. Nós queremos colocar em Tuas mãos o hospital. Nós sabemos, meu Pai, que agora está sendo uma correria, meu Pai, de algumas pessoas que estão montando o hospital, montando leito para receber essas pessoas, meu Pai. Eu quero pedir ao Senhor que esteja abençoando todo esse movimento. Abençoa, meu Pai, os médicos, os enfermeiros, todos os hospitais, todas as pessoas que estão envolvidas, meu Pai, com a saúde. Eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus tem ouvido o clamor do seu povo. Eu creio, queridos, que nós certamente estaremos vivenciando a bênção de Deus sobre nossa nação, sobre o nosso estado, de uma forma diferente, como temos visto no mundo. Nós precisamos orar e interceder por isso. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 135. Olha o que é que a Bíblia vai nos dizer. Salmo 135 diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai-o, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Aleluia! Vamos nesta hora cantar louvores ao Senhor, porque isso lhe é agradável, porque Ele é bom, porque nós devemos estar exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Então,
for, estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sobreviverei em nome de Jesus.
Deus, amados. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9, versículo 7: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós exaltamos o nome do Senhor pelos irmãos que puderam durante essa semana estar ofertando e dizimando através da conta bancária da igreja. E se tiver algum irmão que tem alguma dificuldade nessa área, os irmãos podem procurar os tesoureiros da igreja. Eles certamente providenciarão uma logística para poder receber o seu dízimo, para que você possa também com alegria dizimar e ofertar na casa do Senhor, para que a igreja possa cumprir com as suas necessidades naturais, que ela possa, na verdade, mesmo não tendo as atividades culticas presenciais, mas nós temos as despesas normais da igreja e nós contamos com a sensibilidade dos irmãos. Mas neste momento eu queria orar pelas ofertas que foram alçadas durante essa semana, pelas pessoas que fizeram essas ofertas, para que Deus possa continuar nos abençoando. Amém? Vamos orar. Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, pelas ofertas, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela contribuição do teu povo, pela liberalidade do teu povo, ó Pai, em abençoar a tua obra. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor continue derramando graça, que o Senhor prospere o caminho do teu povo, ó Pai, que nesse momento difícil, ó Deus, que o país se encontra no sentido econômico, não só o país, mas o mundo, Senhor, Pai, guarda as finanças do teu povo, Senhor. Ó Deus, abençoa poderosamente o teu povo, Pai, para que eles possam, ó Deus, sentir, ó Deus, a tua proteção, Senhor, que nós possamos, ó Deus, em todos os momentos, Pai, sentir, ó Deus, a tua mão nos amparando nesse momento de dificuldade econômica, Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos, Pai, por essas ofertas que foram alçadas durante essa semana, por esses dízimos, Pai. Nós oramos e abençoamos, ó Pai, a todos os irmãos que puderam fazer isso e a todos aqueles, Senhor, que ainda farão. Nós oramos a Ti agradecidos ao Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Alguns irmãos estavam sentindo falta e nós estamos aí lembrando, né? É que de fato, meus amados, não é tão fácil estarmos apenas gravando os vídeos. Nós agradecemos a compreensão dos irmãos, né? Muitos dando feedback, e nós estamos cada dia mais tentando melhorar as plataformas de transmissão para os amados. Mas quem estava com saudade, né, daquilo que sempre o pastor fala no início das ministrações, agora então matou a saudade. Amados, se você puder, é importante que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu vou dar um tempo, porque é importante que os irmãos estejam acompanhando com as suas Bíblias abertas. Amém? O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos quando estava em Corinto. Então ele deixou essa carta para os irmãos em Roma, para estar trabalhando algumas questões essenciais do Evangelho. E eu diria aos irmãos que a carta aos Romanos, sem dúvida nenhuma, é um tratado que envolve várias questões da igreja, mas especificamente a salvação em Cristo Jesus pela fé. É um tema muito significativo nesta epístola. E a palavra de Deus vai dizer aí, no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
propósito. Curve sua cabeça agora em nome de Jesus, vamos orar. Jesus amado e querido, aqui está a tua palavra, Senhor. Meu Deus, ministra ao nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, o que o Senhor já tem projetado, Senhor, para falar com o teu povo, Pai. Nós queremos te agradecer, louvar o teu nome por essa rica oportunidade de podermos nos reunir em nossas casas, mas poder chegar, meu Pai, a nós, a tua palavra e o entendimento do que o teu Espírito Santo está ensinando a tua igreja nesse tempo. Nós oramos a ti, agradecidos ao Senhor, e o fazemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, esse texto da palavra de Deus, ele é um texto muito conhecido, e nós, de uma forma muito especial, sempre nos lembramos desse texto. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas às vezes, em momentos como este, em momentos em que nós estamos mais preocupados, em momentos em que a nossa fé, muitas vezes, ela é de alguma forma confrontada, em que a igreja do Senhor Jesus se vê junto com todos os seres humanos, passando por momentos de aperto, passando por momentos em que muitas vezes emocionalmente nós nos preocupamos com a família, preocupamos com nós mesmos, preocupamos com as pessoas, com o ser humano, com a humanidade. Neste momento, queridos, esse versículo ainda traz mais para nós, inclusive nos fortalece, nos enche de força para caminharmos. Um grande teólogo, R.A. Torrey, ele diz que Romanos 8:28 é um travesseiro suave para um coração exausto. Olha o que ele diz: um travesseiro suave para um coração exausto. Então, diante de tantas coisas que nós estamos vendo, diante de tantas preocupações que nós estamos tendo, esse texto é um texto que acalenta os nossos corações. Mas não só no sentido de consolo, mas esse texto é um texto que traz para nós uma convicção que só quem pode ter é o salvo em Jesus Cristo. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque na verdade, queridos, é uma convicção de que o Senhor, Ele está no controle de toda a história da humanidade. A prova disso é que ele diz claramente no versículo que nós lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, então tudo está sobre o domínio do Senhor. O que nós temos a convicção, queridos, é que a história da humanidade, a minha história, a sua história, não está à deriva. Entenda isso, que isso é importante. Nós não estamos arrastados de um lado para outro sob a força insopitável, ou seja, incontrolável das ondas do mar dessa vida. Nós não estamos jogados de um lado para outro pelas fragorosas circunstâncias da nossa vida, mas nós temos a certeza por esse versículo que Deus tece todas as circunstâncias. Aleluia! Deus tece, e o melhor, queridos, Deus tece todas as circunstâncias. Deus prepara todas as circunstâncias para o nosso bem. Oh, glória a Deus! Queridos, entenda isso: a nossa vida caminha para um fim glorioso. Nós não podemos perder de vista isso, porque muitas vezes no foco, como se diz aí, no olho do furacão, né? No momento onde estamos passando por momentos de muita dificuldade, nós muitas vezes esquecemos de algo que Deus diz da sua palavra sobre nós. A vida do ser humano, aqueles que amam a Deus,
A Bíblia está dizendo: nós temos uma vida com um fim glorioso, um fim em glória, um fim maravilhoso. E queridos, nós queremos então meditar sobre esse texto nessa noite. E olhando para esse texto, ele começa dizendo, veja na sua Bíblia aí, versículo 28. Sabemos, olha que coisa interessante, sabemos. O que ele está querendo dizer com esse sabemos? Eu fui olhar no grego esse verbo, o verbo saber, sabemos, nós sabemos. Ele está aí no grego, a palavrinha oidamen. A palavra oidamen no grego é um conceito matemático. Quando o grego ouve a palavra oidamen, significa que ele sabe o que está acontecendo, mas sabe de uma forma conclusiva. No grego, essa palavrinha oidamen significa algo exato, algo matemático. É como se eu perguntasse aos irmãos: quanto é 2 mais 2? Não é algo subjetivo, é algo objetivo. 2 mais 2 são 4. Então não existe dúvida sobre isso. A palavra oidamen é um conhecimento incontroverso, é um conhecimento absoluto. Quer dizer, meu irmão, não importam as circunstâncias, nós sabemos, aleluia. Nós conhecemos, nós sabemos. Não é algo como se pudéssemos pensar assim: nós esperamos, né? Alguns poderiam ver, sabemos quer dizer esperar. Não está escrito nós esperamos, né? Também não está escrito nós supomos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Outros poderiam pensar, talvez todas as coisas contribuam. Não, meu irmão, a palavra está dizendo sabemos, e um sabemos que o verbo no grego está dizendo sabemos de uma forma conclusiva, completa. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. Então, queridos, o crente em Jesus Cristo precisa tomar posse dessa palavra, porque essa palavra, sabemos, já nos ensina muita coisa aqui nessa noite, porque já nos ensina que não é uma hipótese, mas é uma certeza. A linguagem não é hipotética, a linguagem é objetiva, a linguagem é exata. Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, queridos, aprendemos com essa palavra que Deus, Ele trabalha por nós em todas as circunstâncias. Se os irmãos olharem aí a palavra, ele vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Ele não está dizendo assim: sabemos que somente as coisas boas cooperam para o bem. Ele não está dizendo somente as coisas que lhe dão prazer cooperam para o seu bem. Ele não está dizendo somente as coisas que não causam medo em você cooperam para o seu bem. Ele está dizendo: todas as coisas cooperam para o seu bem. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Por quê, queridos? Porque a nossa vida ela é feita de inconstâncias. Então, ora nós estamos nos montes, ora nós estamos nos vales, ora nós temos alegrias, ora nós temos também lágrimas, tristezas. Podemos passar por momentos de grandes vitórias, podemos passar por momentos de grandes derrotas. Podemos sim, na nossa caminhada, ter muita prosperidade em todos os níveis, como também podemos passar por perdas. Podemos, meus queridos, em alguns momentos ter grandes realizações, mas também podemos ter frustrações de sonhos, de algo que esperávamos. A grande questão é que a Bíblia não faz uma distinção dessas coisas.
Ela não diz que enquanto for realização, enquanto for prosperidade, enquanto for vitória, enquanto for alegria, enquanto for o monte, olha, pode ter certeza, nesses momentos de euforia, de alegria, com certeza, aí você pode dizer que coopera para o bem, essas coisas cooperam para o bem. Mas quando tiver frustração, quando tiver tristeza, quando tiver no vale, quando tiver perdas, quando tiver derrota, essas coisas não cooperam. Negativo, meu irmão. A Bíblia está dizendo tanto uma coisa como a outra. Todas as coisas, a vitória e a derrota, todas as coisas, as frustrações e as realizações, todas as coisas, queridos, que nós citamos, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, entenda isso. Ele está, na verdade, para nós dizendo, Paulo está dizendo aqui, usado pelo Espírito Santo, que todas as coisas que acontecem conosco, sendo boas ou sendo ruins, ele não está dizendo que só as boas é que contribuem, ele está dizendo todas as coisas. Então o que Paulo está dizendo, queridos, é que mesmo que algo ao nosso olhar, ao olhar do ser humano, ao meu olhar e ao seu, mesmo que isso seja ruim, Deus é o Deus que transformará essas coisas em bem, porque tudo coopera para o bem. Veja, por favor, na sua Bíblia, em Gênesis, um texto que eu gosto muito, Gênesis 50, e uma história também que eu gosto muito, que é a história de José. Inclusive na quarta-feira, quando falarmos do próximo atributo de Deus, focaremos na história de José. Em Gênesis 50, versículo 20, olha o que a Bíblia diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Veja, o texto é muito claro. Deus transformou o mal em bem, e isso foi não somente com José. José foi vendido como escravo, se transformou governador do Egito. Mas se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver, por exemplo, o gigante Golias contra Davi, afrontando o exército de Israel, e todos com medo. Davi vai levar comida para os irmãos. Aquela afronta de Golias, aquele escárnio de Golias ao Deus de Israel, era um mal para a nação de Israel. Mas aí, então, o que é que Deus faz? Deus transforma o mal em bem. Deus transforma o mal em bem. Deus usa Davi para derrubar o gigante, e aquela afronta, aquela fúria do inimigo de Israel perdeu força, e o contrário, Israel foi liberto dos filisteus. Em vez dos filisteus tomarem conta do exército de Israel, foi o contrário, o exército de Israel agora que dominou sobre os filisteus. Era um mal a afronta de Golias, um gigante forte, poderoso, mas Deus transformou em bem, porque a nação de Israel passou a dominar o povo filisteu. Se nós olharmos a tempestade, vemos ali Jesus no barco com os discípulos. Nós observamos ali com muita atenção que os discípulos, eles estavam atemorizados, preocupados, com medo. A tempestade veio, mas quando eles viram Jesus dormindo, eles foram lá acordar. E quando eles acordaram Jesus veio, aquietou o mar. E o que foi que produziu naqueles discípulos? No final eles dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outras palavras, aqueles discípulos, eles puderam conhecer mais a face do Senhor. Eles puderam saber, eles puderam conhecer e ver que Jesus tem poder sobre as tempestades. Eles se renderam à soberania de Jesus e eles aumentaram a sua fé. A tempestade veio, era o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Se os irmãos olharem, por exemplo, na história de Daniel, tem um episódio na história de Daniel muito característico.
Se os irmãos olharem, eu queria esse versículo, eu quero ler com os irmãos. Daniel, por favor, capítulo de número 6, Daniel 6, versículo 26. Olha o que a palavra vai dizer. Daniel 6, 26. O rei falando: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Acabamos de ver aqui, queridos, o rei dizendo: olha, esse Deus de Daniel é poderoso, ele livra, ele salva. Ele fez um decreto. Sabe por que ele fez esse decreto? Porque ele pegou Daniel e jogou na cova dos leões, e os leões com fome era para estraçalhar Daniel. Diz a Bíblia que o anjo veio e tapou a boca dos leões. E o rei, quando foi no outro dia, triste, chamou Daniel: quem sabe se Deus não te livrou? E a Bíblia diz que Daniel respondeu ao rei. O rei com alegria tirou Daniel da cova, e aí faz um decreto: olha, todos devem reconhecer o Deus de Daniel. Era um mal para Daniel naquele momento passar por aquela situação, ser jogado na cova, achando que ia sucumbir. Mas Deus transformou o mal em bem. Meu amado e querido, eu queria te dar essa palavra hoje. Nós temos a convicção, nós sabemos, palavra grega, exatidão, nós sabemos que Deus trabalha sobre todas as coisas. O Covid-19 é para o nosso bem. Talvez diga assim: mas pastor, como assim? Não é que Deus fez com que aparecesse o Covid-19, já falamos isso na quarta-feira, mas a vontade permissiva de Deus fez com que ele chegasse na humanidade. E se ele fez chegar na humanidade, queridos, tenha certeza de uma coisa: Deus está usando o Covid-19, toda essa situação mundial, para o nosso bem. Pense comigo, o quanto eu e você estamos aprendendo, o quanto eu e você estamos mais perto de Deus, o quanto a igreja do Senhor está sendo convocada nesses tempos, o quanto a igreja do Senhor está sendo despertada nesse tempo para buscar a face do Senhor. E meu irmão, nós temos a convicção de que Deus vai transformar o Covid-19, toda essa situação dessa pandemia, para que o nome dele seja glorificado nessa terra. E quero dizer mais aos irmãos: nós como igreja vamos sair dessa situação mais forte do que entramos. Aleluia! Nós vamos estar muito mais fortalecidos. Algumas pessoas, elas não conseguem compreender isso, mas Deus vai usar, meu irmão, toda essa maldade, toda essa situação que nós estamos enfrentando, para a exaltação do seu nome, e a igreja vai ficar mais fortalecida. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma coisa interessante aqui, meu querido, é que nós podemos entender que o Senhor, Ele, na verdade, é que é o dono do quebra-cabeça. Deus encaixa todas as coisas, não somos nós que tomamos a iniciativa. Então, queridos, olhe para a palavra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o texto está claramente nos dizendo que as coisas cooperam para o bem, mas que nós não temos controle sobre essas coisas. Nós não podemos dizer que nós queremos dessa forma ou daquela forma. Ah, não, eu acho que é melhor que aconteça desse jeito. Mas quem tem o controle sobre essa situação toda é o Senhor. Ele que está controlando a nossa existência, a nossa vida. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas estão com medo muitas vezes do Covid-19 por causa da morte, por causa dos prejuízos, por passar por aflição. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: você não vai morrer se o Senhor não permitir. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa que é muito interessante isso.
Se não for da vontade de Deus que você esteja partindo para se encontrar com Ele, você não vai, meu irmão. Não é a medicina, não é o vírus Covid-19, é o Senhor que determina o tempo da nossa existência. A Bíblia chega a dizer no Salmo 147 que Ele dá respiração e Ele tira. O Senhor é que controla a nossa vida. Nós devemos descansar. Nós não estamos sendo jogados de lá para cá nessa turbulência do Covid-19, não. Nós estamos confiando no Deus que pode fazer todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, uma notícia que eu ouvi vindo da Itália, né? Um país que está assolado pela pandemia, mais de 14 mil pessoas já morreram naquele país. Mas interessante, uma mulher de 102 anos, comemorando o seu aniversário de 102 anos, ela pegou o Covid-19, pegou o novo coronavírus e está curada depois de passar pelos procedimentos de saúde. Por que isso, meu irmão? Porque a vida, o poder da vida está na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. E sabe qual é a notícia maravilhosa para nós? É o que ele diz aqui agora. Olha o que ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Aleluia! Meu irmão, minha amada, você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, essa palavra é para você. Sabe, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, para o meu bem, se nós de fato amamos ao Senhor. Porque é muito interessante isso. A Bíblia diz que é para aqueles que amam a Deus. Ou seja, não é todas as coisas cooperam para qualquer pessoa. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Infelizmente, queridos, existem muitas pessoas que não amam a Deus. E nem todas as coisas se transformarão em bens para essa pessoa. Nós temos o texto de Gálatas 6, versículo 7 e 8, que diz que de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. No versículo 8 diz assim: aquele que planta na carne colhe corrupção e morte, mas aquele que planta no Espírito colhe vida eterna. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: quando nós amamos a Deus, nós estamos plantando no Espírito, e se plantamos no Espírito, colheremos vida eterna. Então o nosso destino não é por causa do Covid, o nosso destino não é por causa de nenhuma enfermidade, o nosso destino não é por causa de algum acidente que aconteceu, o nosso destino não é por conta de, sei lá, de alguma violência ou algo que aconteceu contra a nossa vida. Não, meu irmão, o nosso destino está seguro nas mãos do Deus que nós servimos. E ele diz aqui: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, irmãos, não há motivo para desespero, não há motivo para ansiedade ou dúvida no coração de quem ama a Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, onde não há sombra de variação, segundo Tiago 1,17. Nós não precisamos nos preocupar se nós amamos a Deus, porque até o mal que nós podemos ver em algum evento, ele se torna o bem, porque Deus é o nosso Deus e cumpre a sua palavra. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: você ama a Deus? Se você ama a Deus, meu irmão, aceite a providência de Deus sobre a sua vida. Aceite a providência de Deus. Por quê? Porque a providência de Deus vai cooperar para o seu bem. Então nós devemos aceitar a providência de Deus. Nós temos em várias passagens na palavra garantindo que Deus é aquele que executa tudo por nós. Salmo 57, versículo 2 diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Deus executa tudo,
meu irmão. Deus prepara tudo, meu irmão. E sabe o que é melhor? Se você ama a Deus, Ele vai preparar tudo isso para o seu bem. Aleluia, meu irmão. É como se você pensasse no remédio. Pense no remédio. Eu tomava um remédio quando era adolescente, tinha um nome, acho que era Rivenil, um nome assim. Depois eu digo aos irmãos corretamente como é o nome, mas era um nome assim, um remédio extremamente ruim, amargo, ruim. Eu me lembro até hoje, ficava na minha mente aquele remédio. Ele era escuro, de uma cor muito escura, mas muito ruim. Mas todas as vezes que eu tomava ele melhorava a minha tosse. Ele era expectorante, ele melhorava a minha tosse. Sabe, queridos, da mesma forma, às vezes Deus está nos proporcionando tomar alguns remédios da nossa existência. Para quê, pastor? Para a gente ser curado, porque nós precisamos de cura. O ser humano precisa de cura, a igreja precisa de cura, e essa cura vem com o remédio de Deus. E quem sabe se Deus não está nos dando um grande remédio agora para toda a humanidade, através de tudo que nós temos vivido. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, mesmo que esse remédio seja ruim, você ama a Deus? Se você ama a Deus, meu irmão, eu não tenho dúvida que esse remédio vai fazer bem para você. Glória a Deus. Então, queridos, observe o que o texto diz e vamos encerrar. O texto diz: sabemos que todas as coisas, vejam, sabemos, vejam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, não de qualquer pessoa, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, preste atenção nisso. É interessante porque a Bíblia está dizendo que é de acordo com um propósito. Então, não é à toa. Você não toma remédio à toa, você só toma remédio por causa de um propósito. Deus também, da mesma forma, Ele usa todas as coisas para cooperar para o nosso bem, mas de acordo com um propósito. Não do que eu acho que é o bem, não do que eu acho que é bom, mas de acordo com um propósito. Eu queria que os irmãos entendessem isso, porque essa palavrinha propósito, ela é extraordinária. Na verdade, ela nos chama a atenção, porque eu e você não podemos perder de vista uma coisa, queridos. Nós fazemos parte de um plano, e esse plano é um plano cósmico, para que todas as coisas sejam restauradas para sempre. Nós estamos esquecendo disso, irmãos. Amada igreja do Senhor, existe um plano maior do que esse tempo que passamos na terra. Existe um plano maior, uma redenção, um propósito de redimir todas as coisas. Jesus Cristo, Ele virá, Ele voltará a essa terra, e o plano de redenção vai se concretizar. E nós estamos muitas vezes, queridos, esquecendo que esse plano de redenção vai além da minha vida. Talvez 70, 80, 90, 100, 110 anos. O plano de redenção de Deus vai além dessa data, vai além disso, porque o plano de redenção de Deus é para a eternidade. Queridos, nós temos uma visão de tempo diferente de uma visão de eternidade. Quer ver que os irmãos entendam isso? Se eu disser aos irmãos que nós vamos passar 100 mil anos, se os irmãos tirarem 1000 anos, quanto é que sobra? 99 mil anos para serem vividos. Agora, se eu disser aos irmãos que nós temos a eternidade, e eu disser aos irmãos agora, tirem 1000 anos da eternidade, o que é que sobra? Sobra a eternidade. Então a eternidade é extremamente diferente de tempo, e nós não temos essa dimensão de eternidade. Mas precisamos entender, queridos, que tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui não se compara com a eternidade. Romanos 8,18 vai dizer que as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque o plano de Deus é cósmico e é para a eternidade, aleluia. Não é para esse tempinho que estamos passando aqui.
tempo cronológico, 2020. Interessante que a própria palavra de Deus, ela nos chama a atenção para isso. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, nós já lemos esse texto em outras oportunidades, que diz que se nós esperarmos em Jesus apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amados do Senhor, Deus, Ele nos chama para uma visão de eternidade. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Colossenses 3:1 o seguinte: a nossa cidade está nos céus. Ele diz: olha as coisas que são do alto, tira os olhos das coisas que são da terra. A palavra de Deus também vai dizer em 2 Coríntios 4:18 que nós devemos atentar para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Meus amados, meu querido, o propósito de Deus para nós, para a vida da igreja, meu irmão, é um propósito de redenção eterna. Não se limite a olhar a vida apenas pelo que estamos vivendo aqui. Analise a vida, meu irmão, com uma certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que cumprem esse propósito, esse chamado para um propósito específico de Deus para a nossa existência. E se nós olharmos na palavra, e eu queria fechar com 2 versículos agora para os amados. O primeiro versículo, queridos, está em Romanos 14 aí. Romanos 14, só é andar um pouquinho para frente. Romanos 14, versículo de número 8. Olha o que é que diz a palavra: porque se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. E ele diz aqui agora: quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia! Não importa, meu irmão, se estamos vivos ou não, se vamos ser afetados pela pandemia ou não. Se eu estiver vivo, eu estou com o Senhor. Se eu estiver morto, eu estou com o Senhor. Não importa se eu estou vivo ou se eu estou morto, eu estarei eternamente com o Senhor. Aleluia! É o que a Bíblia está nos dizendo, e nós precisamos tomar posse, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só para as circunstâncias que eu vivo, não, é para a eternidade. E é interessante, eu quero encerrar, porque nessa eternidade é uma promessa de Deus para nós, e a gente precisa tomar posse dessa promessa. Tome posse dessa promessa nessa noite. Você que está aí ouvindo essa palavra, tome posse dessa palavra. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça uma aliança com Ele hoje, não espere para amanhã não. E se você está longe dos caminhos do Senhor, a partir dessa palavra, volte para Ele, porque essa promessa são para todas as pessoas que amam a Deus. E se você não tiver uma aliança com Jesus, se você não estiver dentro desse propósito do Senhor, infelizmente essa promessa não vai chegar para você. E qual é a promessa, pastor? Veja por favor na sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha o que a Bíblia vai nos dizer: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, aleluia. O fato de você amar a Deus, filho, o fato de você amar a Deus, filha, aleluia, faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, mas de uma forma especial, olhando para a eternidade. Você nem pensou, você nem imaginou, sabe, nunca chegou ao seu ouvido isso, você não consegue compreender, não desceu para o coração. Nós não temos noção, meu irmão, daquilo que Deus tem preparado se eu e você amar o Senhor.
Então nesta hora, meu irmão, nesta hora, minha irmã, tome posse dessa palavra. Mesmo que você esteja com medo, com receio, preocupado, entregue seu medo, entregue as preocupações, entregue tudo isso na mão do Senhor. Sabe por quê? Porque tudo isso vai ser transformado para o nosso bem, para o bem da igreja, para o bem do povo dele, porque ele é o nosso Deus e não nos desamparará. Todas as coisas, aleluia, todas as coisas, sabemos que todas as coisas, meu irmão, saiba disso, como um número matemático, como 2 mais 2 são 4, saiba disso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca permita que o inimigo coloque em sua mente coisas diferentes disso, pelo contrário, todas as coisas estão entregues ao meu Deus. O meu Deus está no controle de tudo, o meu Deus sabe de todas as coisas, o meu Deus garante na sua palavra que aquilo que eu nem imagino está preparado para mim. Tome posse dessa palavra nessa noite e seja completamente inundado pela paz do Senhor, que te tranquiliza nos momentos da dificuldade. Curve sua cabeça agora em nome de Jesus. Deus querido e amado, oh aleluia, glória seja dada ao teu nome, Senhor, porque o Senhor, oh Deus, é um Deus que cuida de nós, cuida das nossas emoções, cuida, Senhor, ó Deus, do teu povo no momento difícil. Nós queremos louvar o teu nome, meu Pai, porque a tua palavra nos ensina que nós sabemos, nós temos certeza, é uma convicção, é um número matemático, como a palavra no grego nos leciona. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Estamos nessa terra, Jesus amado, para cumprir o teu propósito. Estamos aqui, Senhor, para obedecer o teu chamado, Pai, com lutas é verdade, com dificuldades é verdade, com Covid-19 é verdade, mas não arredaremos, ó Pai, da visão celestial de que muito mais o Senhor tem preparado para nós, e vamos permanecer firmes, Senhor, na certeza de que a tua igreja vai estar ainda mais fortalecida, porque tu é o Senhor da igreja. Nós oramos a ti agradecidos por esse dia e louvamos o teu nome e o fazemos, ó Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, te proteja, e lembre desse versículo: todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Um abraço, Deus te abençoe. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Oh! E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo, te amo. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti,